eu quero falar com você de um assunto muito importante. Vocês têm acompanhado a luta contra o câncer de intestino da Preta Gil, aquela artista, aquela cantora famosa. E vocês viram que essa semana ela deu uma entrevista muito emocionada, contando sobre os sintomas que fizeram ela suspeitar de que algo havia no seu corpo e na sua saúde. Detalhe importante que ela também orientou e alertou todos nós é que nós precisamos ficar atentos e cuidar muito bem da nossa saúde. Diagnosticada com câncer de intestino, a cantora Preta Gil, de 48 anos, em abril ela teve uma septicemia, infecção generalizada grave, mas disse estar se recuperando. Estamos passando por um processo de cura e não é fácil, vamos continuar lutando, porque mãe é isso, a gente luta e a gente vence. Super fantástico amigo. Simoni, de 46 anos, é outra famosa que expôs a doença nas redes sociais. No post mais recente, ela aparece emocionada durante uma sessão de psicodança-terapia. Ela recebeu o diagnóstico em agosto do ano passado. O número de internações por causa do câncer de intestino aumentou 64% nos últimos 10 anos e já representa no Brasil o segundo tipo de câncer mais comum, atrás apenas do câncer de próstata para os homens e o de mama para as mulheres. Os especialistas apontam os principais motivos para esse crescimento: a alimentação e o estilo de vida. O que está relacionado ao câncer? Obesidade, sedentarismo, ingestão de alimentos ultraprocessados, pouca ingestão de fibras, falta de atividade física, abuso alimentar com muita carne vermelha, o álcool em excesso e tabagismo. A expectativa é que o Brasil tenha cerca de 46 mil novos casos da doença até 2025. A população já sabe que, para não pertencer ao grupo de risco, precisa mudar os hábitos, principalmente a alimentação. Eu, pessoalmente, evito bastante ultraprocessados, não só por causa disso, mas também por causa da gordura, da barriga, etc. Querer manter uma boa forma. Cada dia que passa, a gente está se alimentando pior. Não só jovens, mas os adultos também. Além de ter uma boa alimentação com frutas, legumes e verduras, é importante que a doença seja rapidamente descoberta. O exame preventivo mais indicado é a colonoscopia, mas é um exame de preparo difícil e demorado para conseguir no SUS. A presença de sangue nas fezes já pode indicar a possibilidade da doença. Um exame de fezes que pode ser feito num posto de saúde, no local mais simples possível. Com esse exame você já consegue rastrear e buscar o diagnóstico. A Regiane teve esse sintoma, mas achava que não era nada grave. Ela tomou um susto com o resultado do exame. O meu intestino estava quase que fechado pelo tumor. Então, o câncer já estava bastante avançado. Eu tive que tirar 50 centímetros de intestino grosso. Foram 6 meses de tratamento com sucesso total. A última quimioterapia, no final do ano passado, foi registrada com muita emoção. Deu certo, eu estou tão feliz de dividir isso com todo mundo. Essa é a boa notícia. Se for descoberto no início, o paciente tem grandes chances de se recuperar totalmente. A Vanessa também venceu a doença. Fiz a cirurgia e depois eu comecei o tratamento com a quimioterapia. Graças a Deus o tratamento deu certo. E olha só, gente, nós vamos continuar falando sobre esse assunto que é muito importante e que tem atingido tantas, mas muitas pessoas, né? Vocês viram aí que é o segundo tipo de câncer mais comum do Brasil. E por isso que o Dr. Alvo está aqui do meu lado, cirurgião, oncologista, porque a gente quer entender mais esse assunto, saber como o nosso corpo dá os sinais e como que a gente pode prevenir, que infelizmente traz tanta tristeza, e não só para o paciente, para a família inteira, né, doutor Alvo? Obrigado por ter vindo. Opa, eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando, falando sobre um assunto tão importante, né? Toda vez que a gente vê pessoas famosas compartilhando sua intimidade, sua vida, trazendo esse objetivo, é trazer essa informação, ajudar as pessoas a entenderem melhor a doença e o que pode ser feito, como você me perguntou, para evitar esse
tipo de doença. Agora, doutor, nós falamos aqui, então, que ele é o segundo, né? O segundo com mais índice aí que tem atingido as pessoas. Quais são os primeiros, tanto no homem como na mulher, doutor? Na mulher, o primeiro câncer em frequência e incidência é o câncer de mama e o segundo é cólon e reto. E no homem, o primeiro é o câncer de próstata e o segundo também é o câncer cólon retal. Então, tanto no homem quanto na mulher, o segundo câncer mais frequente é o que a gente chama do intestino grosso, o câncer coloretal. Agora, doutora, a gente sabe que muitas pessoas, quando procuram um médico, quando vai atrás do especialista, infelizmente, já está todo completo e a deficiência ainda é um pouco maior. Como que a gente pode ver no nosso corpo os sinais para assim, opa, tem algo errado aqui, é melhor eu procurar um especialista? Isso. O câncer coloretal, ele é um câncer que muito raramente dá sintoma na fase precoce, na fase inicial. Como o nosso intestino grosso, ele tem um diâmetro relativamente grande, para que o tumor manifeste sintomas com bastante frequência, nós já estamos diante de uma doença que tem um volume, uma proporção grande. Mas os sintomas mais precoces que tem que fazer com que a pessoa fique atenta é a alteração do hábito intestinal. Então, a pessoa tem aquele hábito intestinal reguladinho, vai no banheiro todo dia, quase praticamente no mesmo horário, tem as fezes bem formadinhas e tudo mais. Quando a pessoa nota que isso começa a alterar, as fezes ficam um pouquinho mais estreitas, ou vai no banheiro mais vezes. Às vezes a pessoa pensa assim, eu estou com uma diarreia. Claro, a diarreia é uma coisa muito comum, viral, mas 2, 3, 4 dias a pessoa melhora. Se isso está permanecendo por mais tempo, são sinais e sintomas que podem. Veja, não estou dizendo que todo mundo que tem diarreia vai ter um câncer de intestino, mas essas alterações do hábito intestinal têm que fazer com que a pessoa fique atenta. Doutor, então deixa eu ver se eu entendi. O problema do câncer no intestino grosso, ele deixa a pessoa ir com mais frequência ao banheiro, porque para mim era igual ao contrário, ele fechava, ele obstruía. Numa fase mais avançada é isso. Então, o precoce, antes de ocorrer a obstrução do intestino, as alterações do hábito intestinal são sintomas mais precoces, que na correria do dia a dia muitas vezes passa batido, a pessoa não se atenta para essas alterações. E aí, claro, na medida em que a doença progride, ela pode fechar o diâmetro, né, a luz intestinal por onde passa as fezes e aí fazer uma obstrução. Mas a obstrução já nós estamos diante de uma doença já que a gente chama de localmente avançada, isto é, uma doença que já comprometeu todo o diâmetro da parede intestinal. Agora, doutor, quando a pessoa, então, está doentinha, ela consegue observar, né, no início, aí ela procura um profissional, a gente consegue a cura, doutor? Com certeza, né? Infelizmente, o exame para o diagnóstico é a colonoscopia, que é um exame um pouco chato, tem todo um tabu, um desconforto. Primeiro tem que fazer a limpeza intestinal, tomar remédio laxante para soltar o intestino, depois tem que ir lá na clínica de endoscopia, fazer anestesia. Então, isso talvez seja o fator preponderante para ter um diagnóstico mais difícil, mais complexo, que às vezes leva as pessoas a evitarem de fazer de forma que a gente chama de precoce, né, para diagnóstico precoce, que é o exame que precisa ser feito, é a colonoscopia. Mas, ao fazer a colonoscopia, identificou a lesão no intestino, uma vez que ela esteja restrita ao intestino, a chance que a pessoa tem de tratar e eliminar a doença é muito grande. Nós estamos falando aí, obviamente, de novo, doença restrita ao intestino, porque às vezes, quando a pessoa faz o diagnóstico, a doença já está em outros órgãos. Aí já é uma situação mais delicada, mais complexa. Mas o tumor restrito ao intestino, as chances de eliminação são maiores que 80%. Então, é muito importante, então, fazer esses exames, porque eu vou te falar, doutor, não vou mentir para o senhor, não. Eu levei os meus pais para fazer esse exame aí, eu vou te falar, gente, foi uma luta.
Porque é um medo, é um mito de que, né, é horrível isso. É um exame desconfortável. E a pessoa tem que fazer, né, doutor? Sem dúvida. A única forma de fazer o diagnóstico precoce é a colonoscopia. Não tem outra. Tem vários estudos, tomografia para fazer colonoscopia virtual, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame mais simples, mas nenhum desses exames vai falar é câncer, vai colher o material, vai fazer a biópsia da lesão. Então, via de regra, a recomendação, entre os 45 e os 50 anos, tem que fazer a primeira colonoscopia. Claro, se tiver histórico familiar, se tiver algumas síndromes familiares, isso precisa ser mais precoce, né? Eu tenho pacientes com 16, até com 14 anos com um tumor de intestino. Nossa. Mas são situações muito específicas. Na maioria das vezes, se não tem histórico familiar, 45, 50 anos, tem que fazer a primeira colonoscopia. Então, vocês viram, né, gente? Quem tem casos na família, procure sempre, para sempre estar se prevenindo. Sempre é importante procurar um especialista, seja ele qual for. Porque, às vezes, você tem medo de ir num oncologista, porque esse nome também, doutor, o senhor me perdoa, mas dá um pouquinho de medo, não dá? Sem dúvida. Dá um pouquinho de medo. Mas tem que procurar um profissional que você confia para sempre estar tratando. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o doutor, para a gente finalizar, é com relação à cura, doutor. A gente tem, assim, uma perspectiva de um coquetel de medicamento que a gente consiga aí um futuro para o tratamento, para a cura do câncer? Hoje, no câncer coloretal, que é o que nós estamos falando, nós temos vários medicamentos novos, extremamente úteis, que têm um resultado fantástico, né? Uma pílula milagrosa que a pessoa vai tomar e que vai eliminar, nós não temos ainda nem perspectiva. Mas a regra é diagnóstico precoce, por isso cuidado, e o tratamento correto permite a cura, sim, na imensa maioria dos casos. Quando a doença está restrita ao intestino, nós temos 80%, 90%, 95%, dependendo da característica do tumor, de chance de eliminação da doença. Então, gente, não fique com medo, procure sempre o especialista, né, doutor? Exatamente. E o oncologista não é um médico só que trata, mas é o médico que vai estar à disposição para olhar o seu organismo com foco justamente disso, né? A gente sempre brinca que, tem vários pacientes que falam, não, eu não vou no médico, já vai que se eu for eu acho alguma coisa. Na verdade, o objetivo é esse, é fazer o diagnóstico precoce na doença antes que ela manifeste os sintomas, porque o tratamento é extremamente eficaz. Difícil, como a própria Preta Gil falou aí na sua entrevista, é um tratamento difícil, mas o resultado é, com certeza, a eliminação da doença no diagnóstico precoce. Doutor Alves, eu agradeço muito, mais uma vez, a sua participação, porque foi assim, de uma hora para outra, e a gente sabe que a agenda do médico é complicado, então, muito obrigado por ter vindo com a gente aqui nesse feriado, tá bom? Maravilha, privilégio, contem sempre quando precisar com a gente, com a nossa participação. Mas pode ficar por aqui mesmo.